Para que serve o princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem serve para contar. Contar número de casos, número de escolhas, de possibilidades, de caminhos a seguir. Então, o princípio fundamental da contagem é um método que a gente utiliza, uma linha de raciocínio para contar coisas. Tá? Então, é mais uma ferramenta do que uma fórmula, tá? Então, não tem muito uma formulinha que a gente utiliza para poder calcular o número de casos. Não, vai depender de questão para questão. Perfeito? E um exemplo bem clássico que a gente utiliza o princípio fundamental da contagem, não, princípio, para não ficar repetindo toda hora, princípio fundamental da contagem, princípio é o número de repetições de uma academia. Sei lá, o instrutor vai passar 5 séries de 20 repetições cada. 20 repetições cada série. Então, na primeira série, ele vai fazer 20 repetições do exercício. Na segunda série, vai fazer 20 repetições também. Na terceira, vai fazer 20. Na quarta, 20. Na quinta, adivinha? 20 também. Então, 5 séries de 20 repetições cada uma. Então, a gente aqui tem 5 vezes 20. Isso aqui é igual a 100. Tranquilo? Em alguns casos, em algumas questões, a gente não vai fazer essa sominha aqui tranquilo. É inviável a gente ficar somando em algumas questões aí. Tá? Então, a gente usa esse exemplo mais para poder entender o raciocínio. Olha, a gente está contando o número de repetições. Mesma coisa, sei lá, quando a gente vai escolher uma blusa e um short para vestir. Sei lá, a gente tem 3 opções de camisa. Vou fazer aqui, ó. 3 opções de camisa. Primeira, segunda, terceira. E a gente tem 2 opções de bermuda aqui. 2 opções. Então, para cada bermuda, ele tem 3 camisas. Certo? Ó, a gente tem 3 camisas aqui para a primeira bermuda. E 3 camisas para a segunda. Então, eu vou deixar assim, ó. Aqui e aqui. Então, a gente tem 6 caminhos que a gente pode percorrer. Ó, a gente tem uma escolha, 2 escolhas, 3 escolhas, 4 escolhas, 5 escolhas, 6 escolhas. Então, fazendo essa árvorezinha aqui, ó, a gente tem 3 escolhas aqui, 3 escolhas aqui para cada bermuda, né? Então, no total, a gente vai ter 6 escolhas a fazer. Então, vai depender muito de caso a caso essas somas, essas multiplicações que a gente vai fazendo, tá? Mas esses 2 exemplos foram mais para entender o raciocínio do que é o princípio fundamental da contagem. Então, vamos para a primeira questão aqui, ó. A cantina da escola oferece uma promoção para quem quer comprar um combo formado por um suco, por um salgado e um suco. Se há 3 opções de sucos e 5 de salgados, quantas são as opções de lanche em promoção? Mesmo exemplo que eu dei com as blusas, né? Só que aqui a gente tem salgado e suco para escolher. Para o suco 1, a gente tem 5 caminhos, 5 escolhas que a gente pode fazer, tá? Então a gente escolheu o suco 1, a gente tem 5 escolhas de salgados. Para o suco 2 a mesma coisa, para o suco 3 a mesma coisa, tá? Então no final a gente vai ter, ó, 5 mais 5 mais 5, vamos ter 15 opções. Então 3 vezes 15, opa, 3 vezes 5, ou seja, eu tenho 15 opções de lanche em promoção, tá?
Questão 2. Quantos são os números formados por três algarismos distintos? Bem, três algarismos distintos, a gente tem um número assim, né? Ó, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. A gente tem no total, ó, 10 algarismos, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para a primeira escolha que a gente tem 9 opções. Por quê? Porque o zero ele não pode participar aqui, ele não pode entrar aqui, tá? Porque senão não é um número de 3 algarismos, é um número de 2. Tá? Se o zero entra aqui, é um número de 2 algarismos, perfeito? Então, para a primeira escolha, a gente tem 9 opções. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito? Digamos que a gente escolheu o número 5. Agora a gente vai para a próxima escolha aqui. Para a próxima escolha, o zero volta a ser uma opção, porque aqui a gente pode colocar o zero, certo? Então agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Porque a gente já escolheu o 5, entre aspas, tá? Poderia ter escolhido qualquer outro. Então aqui para a segunda opção a gente tem, para a segunda escolha a gente tem 9 opções. Tranquilo? Digamos que a gente escolheu o número 7. Poderia ter escolhido qualquer outro, tá? Mas eu botei o 7 aqui só para a gente visualizar. Então agora eu tenho 8. 8 opções para escolher. Tá? Então, 9 vezes 9 é 81, vezes 8, 648. Tranquilo? Então, ó, quantos são os números formados por três algarismos distintos? 9 escolhas para 9 opções para a primeira escolha, 9 opções para a segunda escolha e 8 opções para a terceira escolha. Isso aqui dá um total de 648 números formados por três algarismos distintos. Tudo bem? Questão 3. Um modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques como senha. Os toques podem ser feitos livremente nas 4 regiões numeradas da tela, sendo que o usuário pode escolher entre 3, 4 ou 5 toques ao todo. Qual expressão representa o número total de códigos existentes? Então, ó, a gente tem aqui o caso onde ele decide usar apenas 3 toques, tá? E aí, sei lá, ele vai usar aqui na próxima, ele vai usar 4, 1, 2, 3, 4. E na próxima ele vai usar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Quantas opções a gente tem para a primeira escolha aqui? A gente tem 4, certo? Ele pode apertar no 1, no 2, no 3 ou no 4. Para a próxima escolha, a gente não tem nenhuma restrição. Então, a gente tem 4 opções também. Ele pode apertar no 1 2 vezes, tá? Não tem nenhuma restrição que precisa ser diferente, nada do tipo. Então, a gente pode, ó, apertar nos 3 aqui quantas vezes a gente quiser. A gente pode apertar no 3 3 vezes, no 1 2 vezes e no 4 uma. Não tem problema nenhum, tá? Então, a gente também tem 4 opções para a próxima escolha. Então, 4 elevado a 3, certo? 4 vezes 4 vezes 4. 4 elevado a 3. Mesma coisa aqui, ó, se ele decide usar 4 toques. Então, ó, ele tem 4, 4, 4, 4 opções. E aí a gente vai multiplicar aqui, ó, vai dar 4 elevado a 4. E aqui é a mesma coisa, ó, ele pode apertar 5 vezes onde ele quiser. Vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 elevado a 5. Então, esse aqui é o número total de casos para 3 toques. Esse aqui é o número total de casos para 4 toques. Esse aqui é o número total de casos para 5 toques. Então, o número total de casos, no geral, a gente vai somar isso aqui, tá? Então, gabarito letra B.
Perfeito? A gente vai somar o número total de casos, cada situação aí. Cada situação em que ele escolhe 3 toques, 4 toques ou 5 toques. Perfeito? A gente não multiplica, porque senão assim, vai dar um número absurdo e vai estar contando muito mais casos do que a gente realmente tem, tá? Então a gente soma por isso, porque aqui é um total, aqui é outro total e aqui é outro total. Então a gente quer o totalzão, né? A gente vai somar os 3 totais. Perfeito? Bom, próxima questão. Um grupo de 10 estudantes deseja fazer uma foto em 2 degraus de uma escada. Cada degrau acomoda um total de 5 estudantes. Se 3 deles preferem ficar no primeiro degrau, 2 preferem ficar no segundo degrau e 5 não têm preferência, de quantas formas diferentes podemos acomodar os estudantes respeitando a preferência de cada um? Eu vou botar uma folha aqui para a gente desenhar isso aqui, né? Digamos que aqui, ó, isso aqui seja a escada. Então, aqui no segundo degrau a gente tem 5 lugares. E aqui no primeiro degrau a gente tem 5 lugares também. Então, aqui é o primeiro, que é o segundo, tá? A questão diz pra gente que 3 deles preferem ficar no primeiro degrau e 2 preferem ficar no segundo degrau. Então, a gente tem restrições aqui, tá? No primeiro degrau, 3 deles preferem ficar lá. Então, eu vou colocar um aqui, outro aqui e o outro aqui. Tá? Então, a gente já fez 3 escolhas. Então, agora a gente sobrou 7. Tá? 2 estudantes preferem ficar aqui, ó, no segundo andar. Estou colocando o 1 porque na hora que a gente multiplicar não vai fazer diferença, né? 1 vezes 1 vai dar 1. E quando a gente multiplicar por todo o resto, vai dar o todo o resto, né? Porque 1 multiplicado por qualquer coisa é aquela coisa. Show. Então, ó, aqui no segundo andar, quem é a restrição? 2 preferem ficar lá. E 5 não tem preferência. Então, ó, esses 5 aqui eu posso distribuí-los bem aqui, ó, nesses 5 lugares que sobraram aqui. Nesses 5 lugares que sobraram, tá? E eu posso distribuir de forma aleatória, tá? Eu não preciso me preocupar. Eu posso simplesmente fingir que isso aqui é uma coisa só. Tá vendo? Então são 5 lugares que eu posso distribuir de forma aleatória. É claro, sem repetir. Então aqui, ó, tenho 5 opções, 5 alunos para colocar ali. O próximo eu já escolhi um, então eu tenho 4 opções. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Tranquilo? Isso aqui vai dar 120. Então tenho 120 formas diferentes de acomodar os estudantes respeitando a preferência de cada um. Assim, nesse caso aqui a gente não precisou olhar para a ordem em que esses alunos estão, tá? Isso aí a gente vai ver depois. Então o que importa aqui é a gente distribuir os alunos em seus lugares, né? Então aqui esse aluno não pode estar aqui ou aqui, aqui não vai mudar em nada, tá? Questão 5. Tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter é. Então, nós temos aqui, ó, um número com 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. E a gente só pode usar os algarismos ímpares. Então, 1, 3, 5, 7 e 9. A gente só pode utilizar esses algarismos aqui.
E o 5 já está aqui no final, então eu meio que já escolhi ele, tá? Tranquilo? Então eu não posso mais escolher ele, eu tenho que escolher as outras que ficaram aqui. Então vou até colocar o 5 aqui para baixo, ó. Então o 5 vai ficar aqui. Então é como se eu tivesse um aqui. Eu já escolhi uma opção aqui, perfeito? E agora para as outras escolhas, aqui eu tenho 4 escolhas a fazer. Melhor, eu tenho 4 opções para essa primeira escolha. Tenho 3 opções para a segunda, né? Sei lá, escolhi o 9. Tenho 3 opções agora. E aqui eu tenho 2 opções. Perfeito? E uma opção que o 5 só pode estar ali no último, tá? O 5 só pode ficar ali no último algarismo. Perfeito? Então, gabarito, letra D. 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Perfeito? Questão 6. O uniforme de um time é formado por 6 camisas. Cada camisa, uma cor diferente, escolhidas entre vermelho, azul, verde, amarela, preta e branca. Nessas camisas serão impressos os números de 1 a 6, com a condição de que uma camisa de número par não seja nem azul e nem verde. Nessas condições, o número de diferentes jogos de camisas que poderão ser confeccionados é. Então a gente tem os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para distribuir nessas camisas todas. Então aqui, ó, para a primeira camisa a gente tem 6 igual a 1. Vou botar aqui as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente tem a camisa vermelha, que eu vou chamar de VM. Azul eu vou chamar de AZ. A verde sim eu vou chamar de VE. Amarelo eu vou chamar de AM. Preto eu vou chamar de P. E branco eu vou chamar de B. Tranquilo? A condição que a gente tem aqui, as restrições que a gente tem aqui, as camisas de cor azul e verde, elas não podem ser número par. Então, a condição de que uma camisa de número par não seja nem azul e nem verde. Então, para cá, para as camisas azul e verde, perdão, a gente só pode escolher os números ímpares. Então, 1, 3 e 5. Então, aqui para a camisa azul, a gente tem 3 escolhas, 3 opções para escolher, tá? Para a camisa verde, agora a gente só tem 2, né? Porque a gente já escolheu um número ímpar. Perfeito? Agora o restante a gente pode escolher o que a gente quiser. Só que como a gente já escolheu 2 números, agora a gente só tem 4 opções. Perfeito? Então aqui para vermelha a gente tem 4 opções. Para amarela a gente tem 3 opções. Para preta a gente tem 2 opções. E para branca sobrou uma opção. Perfeito? Então 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 3 dá 24 vezes 3 dá 2, 72. 72 vezes 2 dá 144. Então, 144 jogos de camisas diferentes que podem ser confeccionados. Tudo bem? Então, aqui, ó, coloquei de vermelho. Coloquei aqui de vermelho para a gente saber que é o número de escolhas, tá? Não quer dizer que é esse algarismo aqui literalmente, tá? Estou colocando literalmente o 4 aqui não. Esse 4 aqui representa o número de escolhas que eu tenho. Número de opções que eu tenho. Perfeito? Opa. Já foi questão 6, agora questão 7.
Quantos são os números inteiros positivos com 3 dígitos distintos nos quais o algarismo 5 aparece? Então, ó, aqui para a primeira escolha, nós temos... Calma aí, vou fazer o seguinte. Nós temos... Nós temos 3 números aqui, 3 formas de números onde o algarismo 5 pode aparecer. Ele pode aparecer aqui no primeiro, ele pode aparecer aqui no segundo, ele pode aparecer aqui no terceiro, tá? E a gente tem que esses 3 algarismos eles são distintos. Então, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4. O 5 a gente já escolheu, então a gente não vai colocar ele aqui. 6, 7, 8 e 9, tá? Então é como se a gente já tivesse escolhido 5. Então a gente tem agora 9 opções de escolha para as opções aqui, né? Então, aqui em cima, ó, tem uma opção e uma opção só, que é o próprio 5. Ele tem que estar aqui. Tem que aparecer em pelo menos um dígito aí, tá? Então ele está aparecendo aqui, aqui e aqui. Tranquilo? De boa? Bom, para cá a gente tem 9 opções. E já que a gente escolheu 1, então sobraram 8. Aqui vai dar um total de 72 números. Perfeito? Aqui para o primeiro algarismo, eu não tenho 9 opções, até porque o 0 não pode entrar aqui. Então eu tenho 8. E como eu já escolhi 1 e o 0 volta a ser opção, então aqui eu tenho 8 novamente, tá? Então 8 vezes 8 vezes 1 dá 64. Agora a gente vai calcular os números, a quantidade de números com o algarismo 5 aqui no meio. Perdão, aqui agora no final, né? Aqui para o primeiro eu só tenho 8, tá? Porque eu não posso ter o algarismo 0. Então é como se eu já tivesse escolhido, sei lá, o 4. Para a segunda escolha, a gente tem 8 de novo, tá? Porque o 0 volta a ser uma opção. Então aqui vai ficar 8. 8 vezes 8 vezes 1 vai dar 64 também. Então quando a gente soma 64 com 64 dá 128. 128 mais 72 dá 200. Tranquilo? Questão 8. Um sistema de numeração utilizado em programação de computadores é o hexadecimal. Nele, além dos algarismos de 0 a 9, são usadas as letras de A a F para representar os valores de 10 a 15. Quantos números de 3 algarismos distintos é possível formar no sistema hexadecimal com a condição de que cada um contenha um A? Beleza, então, ó. Mesma coisa da questão anterior. A gente tem aqui, ó, os casos onde o A aparece. Então, o A ele pode estar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Perfeito? Então, a gente tem uma escolha para cá, uma escolha para cá, uma escolha para cá. Opção, né? Bem, e a gente tem, de 0 a 9, a gente tem 10 algarismos no total. E de A até F, a gente tem 6. Então, no caso, a gente teria 16 opções. Tá? Só que como a gente já escolheu a letra A, a gente só vai ter 15 opções. Certo? Então, vou escrevê-las bem aqui, ó. 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vem letra A, B, C, D, E e F. Ou seja, 16 opções aqui. Só que como a gente já escolheu a letra A, então sobraram essas letrinhas aqui, perfeito? Então temos 15 opções aqui para escolher. Então aqui a gente vai ter 15. E como a gente já escolheu um, na próxima escolha a gente vai ter 14, já que a gente quer números com algarismos, entre aspas, distintos. Perfeito? Aqui, ó, não podemos ter o zero no início. Então a gente descarta, a gente vai ter 14 opções para a primeira escolha. Como lá no último a gente volta com zero sendo uma opção, então aqui a gente vai ter 14 opções também. Tá, ó, o zero não era opção, então a gente foi lá e escolheu 3, sei lá. Agora o zero voltou a ser opção, então a gente tem 14 opções ainda. Tá vendo aqui? E vai acontecer a mesma coisa para cá, ó. 14 opções, porque o zero não pode entrar aqui. E aí para o próximo sobrou 14 opções novamente. E aí a gente vai multiplicar isso aqui e somar no final, porque a gente quer o total. Então esse primeiro aqui, ó, 15 vezes 14 vai dar 20. Vai dar 6, certo? 5, 0, 210. Agora 14 vezes 14. Vai dar 6, 5. Vai dar 6, 9 e 1. 196. Então aqui a gente tem 210. Aqui 196. E aqui também 196. Tranquilo? Então esse aqui é o total de números para o A na primeira. Aqui é o total de casos com A na segunda. E aqui, total de casos com A na terceira, tudo bem? Então a gente vai somar os totais para dar o total final, né? Então vai ficar 210 mais 196 mais 196. Isso daqui vai ficar igual a 2, vai 1, vai ficar 20, então vai 2, 2, 4, 6. Então 602 números com algarismos distintos que a gente pode formar aí que contenha pelo menos um A. Melhor, que contenha um A, tá? Esse pelo menos aí muda muita coisa. Então é o seguinte. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou estar olhando. Se quiser que eu grave alguma questão novamente, tire alguma dúvida, tá? Coloca aqui embaixo. E esse método aqui, princípio fundamental da contagem, ele resolve 90% dos problemas de análise combinatória, né? Até mesmo arranjo, combinação, permutação, todos esses seguem o princípio fundamental da contagem, mesmo que a gente tenha a fórmula, tá? Então é muito importante que entenda primeiro o princípio fundamental da contagem para poder entender as outras ferramentas, né? A ferramenta que usa as fórmulas. Então, combinação, arranjo, permutação, essas outras áreas aí da análise combinatória, elas têm uma formulinha pronta, mas todas elas seguem o princípio fundamental da contagem. Então, o princípio, ele
ele resolve 90% dos problemas aí de análise combinatória, tá? Bom, então é isso. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que eu estarei vendo.